Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Sejam bem-vindos ao 30º, já lá vão 30 episódios do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, nesta data incrível e memorável, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Alô, Olá, tudo Agora é fixe? aquela, até essa semana. E agora precisamos de entusiasmo. Foi uma boa semana, muitos resultados. Tivemos verdade. Tencent, Aspire Global, hoje. A minha semana foi, tirando segunda-feira até agora, foram todos os dias, resultados e empresas assim. O meu portfólio é todo esta semana. Por isso é que estás de férias. Exato, tive de tirar férias, mas não aguentei a pressão. Vim hoje, mas tenho um casamento agora no sábado e vim para São Pedro do Sul. Pá, cheguei há 2 horas, mais uma vez. Isto parece que é combinado, mas não é. E pronto, e foi uma semana muito... Ainda está a ser uma semana muito... de altos e baixos. Muito volátil. E eu estava-te a dizer, eu saí daí há 2 horas atrás. Pá, por pouco não nos encontrava. Olha. E tu, Gonçalo? Que tal? As tuas empresas também estão aí a bombar? Sim, alguma volatilidade. Sou acionista de Tencent, portanto tem sido uma roller coaster. Mas de resto, bastante calminho até. Não, tirando o Alpify. Alpify que foi alvo seria um report, um short, um report short, a ação caiu bastante, e há uma sensação de pessimismo em volta da empresa muito, muito forte. E Qual? os argumentos da Opify? Os Opify. argumentos, o que é que tu dizes? Eu li partes do relatório, porque ele tem aquilo atrás de uma paywall, é preciso pagar para ler o relatório, mas das partes que apanhei no Twitter, é muito à base de ser uma empresa que cobra empréstimos, cobra taxas de juros muito altas, pronto, isso já sabíamos, aliás está no prospecto, é acima de 100%, taxa de juros. Claro que isto são empréstimos de pequena dimensão, cerca de $1.500 e de curta duração, tem uma maturidade de installments, portanto todos os meses as pessoas vão pagando e têm em média 11 meses para pagar. E os pontos de novidade, diria que têm mais a ver com o facto dele ter feito um FOIA request, que é basicamente pedir à empresa alguns dados que são do domínio público, mas ainda não são públicos. Portanto, havia alguns pedidos dos reguladores em relação a tratamento de clientes e os reguladores a dizerem para eles explicarem como é que trataram este cliente e eles acabaram por não explicar. E o regulador insistiu várias vezes e eles não responderam. Pronto, ele encontrou e publicou 2 destes documentos. Eu não sei, eu não sei se 2 ou 3 casos são evidência suficiente para inferir sobre centenas de milhares de empréstimos que a empresa fez, mas pronto, ele encontrou estes e publicou e pronto, e esse ponto foi uma novidade para mim. E os casos o que é que dizem? Basicamente, um dos casos, por exemplo, teve a ver com empréstimos a militares, e nos Estados Unidos não podes emprestar a nenhum militar a uma taxa superior a 36%. Ok. E eles pronto, e basicamente o regulador queria perceber como é que eles não toparam isto, o que é que eles iam fazer para alterar e afins. Pronto, e é isto. Ele aparentemente, e depois a empresa nos seus resultados, no meu ver, foram bastante aceitáveis, mas diminuiu a guidance. Não espera um crescimento tão forte para este ano. E tu atribuis esses argumentos atribuis a malícia ou só a descuido? Com a informação que tens agora, obviamente, não é?
Eu acho que é sobretudo muito bom marketing da parte de quem pôs o relatório cá fora, porque o relatório sem dúvida tem algum fundo de verdade, sem dúvida ele perdeu tempo a fazê-lo e informou-se com informação não facilmente obtida, e depois conseguiu que muita gente falasse sobre o relatório, incluindo o Bill Brewster, não é? Portanto, e teve certo. Pelo menos no curto prazo, até ver, ele teve bastante certo. É tramado, é que uma reputação fica assim em jogo. Diz, Diogo? A única empresa que eu conheço e sigo bem que faz créditos de subprime é a Credit Acceptance. É uma empresa que tem sempre catrafadas de problemas com reguladores nos Estados Unidos, tem sempre imensos processos e ao longo dos últimos 20 anos deu 28% de retorno aos acionistas. E acho que tudo que seja crédito é complexo em termos de litígios, né? E crédito subprime ainda mais litígios há de ter. E no caso, por exemplo, da Credit Acceptance, eles têm imensos litígios. Aliás, há quem diga que a empresa não é tanto uma empresa de cobranças e de saber resolver litígios. E portanto, eu acho perfeitamente normal uma empresa como a OppFi, que é uma empresa que faz crédito subprime, ter problemas com o regulador, problemas, entre aspas, ter que estar a resolver sempre questões com reguladores e ter muitos litígios. Portanto, acho que não. Eu não vejo que isso seja algo negativo. Ou seja, eu acho que não faz sentido uma pessoa sequer olhar para a empresa ou pensar na empresa se não tiver logo isso em conta à partida. E isso não quer dizer nada sobre os retornos. Sem dúvida. E o risco regulatório é algo que está bastante assente neste caso, principalmente pelas altas taxas de juros que eles cobram. O outro argumento era que as reviews pareciam ser, pelo menos sim, também umas 6 que ele pôs, pareciam ser copy-paste e pareciam ser que a OppFi pagou. Mas depois eu eu já tinha lido, mas fui reler e principalmente comparando com outra empresa da área, a Catapult, que aparentemente correu muito, muito mal. Logo assim que fechou o deal, eles cortaram a guidance a sério e tiveram perdas grandes. E é giro ir à Best Business Brew, onde há uma compilação de reviews dos utilizadores, e ler de uma empresa e ler da outra. E depois há pormenorzinhos nas reviews que dariam muito trabalho estar a fazer uma a uma. Por exemplo, há erros na forma como escrevem. Por exemplo, quando dizem there, algumas pessoas referem-se a eles, mas escrevem there como se fosse ali. Percebem? Há aqui estes erros de preposições, há o facto de escreverem Oplons, que é o produto principal. Às vezes esquecem-se de um P, depois... Isso quer dizer o quê? Não sei, acho que parece autêntico, não é? Okay. É como pareceu a mim, agora pode não ser, não é? Eu sou também não... Eu li algumas, não li as 10 mil que eles têm lá, e mais uma vez, não me parece ser evidência suficiente para tirar uma conclusão. Então e agora, estás tranquilo com a tua holding, não? Sim, aliás, aqui a grande questão, e dado o risco relatório que existiu, foi ter um bom sizing da posição. Não saltem-se em posições pequeninas, pá. É fácil de aguentar. Era o que eu ia dizer, agora só te faltava dizer, Diogo, que é fácil. Aqui a OppFi pareceu-me um bocadinho, é uma posição assimétrica, apesar de eu gostar bastante da empresa, há o risco do regulador, se realmente o regulador americano estipular uma taxa de juros máxima de 36% para o país inteiro, e em Portugal nós temos algo parecido, também acho que é 24%, uma coisa assim, o negócio fica inviável. Portanto, por muito boa que seja a gestão, por muito que eu acredite no business plan que eles têm,
neste momento há um risco daquilo ser binário e ser zero. Portanto, Mas já existia antes ou não? Já existia antes, claro. E agora está a Portanto, metade do preço, quase, ou 60%. E agora está a metade do preço, exato. Opa, se calhar vamos lá olhar para ela. Sim. Riscos regulatórios e não estamos a falar da China, meu. Isto hoje sim. Por falar na China, e agora mudando um bocadinho o tema, tu postaste ou partilhaste connosco um comentário, pelos vistos, o Chris Blumstrand, que é o tipo da Semper Augustus, que é conhecido como sendo um tipo muito virado para o nosso amigo Warren Buffett e muito conservador, veio criticar, vai fazer um thread gigante a criticar a Cathie Wood do ARK, do fundo ARK, e tu, Diogo, acho eu, partilhaste acho que era o Pitya Capital, a dizer, opá, o que é que estás para aí, queres nos contar essa história, Diogo? O que é que partilhaste? Sim, eu na verdade, o que me irritou, pronto, isto foi mais uma vez o Chris, no fundo, a chincalhar uma pessoa publicamente no Twitter. E o que mais a mim me tocou um bocadinho é que eu, apesar de até concordar em certos aspectos com ele, já não é primeira nem segunda, e se calhar nem terceira. Ele tem passado o último tempo sempre a mandar vir com outras pessoas. Ou é porque é a Tesla, ou é porque foi. Depois da Tesla foi o Chamalat, como é que ele se chama? Exato. Social Capital. Exato. Chamate, ou é a Cathie Wood, e ele está sempre a cascar nas outras pessoas, meu. E eu acho que isso não é nada produtivo. Acho que os estilos dele são completamente diferentes e acho que a maneira como ele avalia as empresas são argumentos, e isto depois a descascar um bocado o que ele disse, são argumentos que nem fazem muito sentido. Uma das coisas que ele estava lá a falar era o facto das empresas que ele investe não pagavam dividendos e fazia ali. Quem conhece o portfólio da Cathie Wood, podes concordar ou não concordar com o portfólio dela, é um portfólio que não dá para nunca se daria para analisar com métricas com que ele estava a comparar o portfólio, como o price to book value e se pagam dividendos, e não faz sentido absolutamente nenhum. E tu podes avaliá-las de outra maneira, podes dizer que não faz sentido, mas não é por aí, não é? Isso, para quem não conhece, isso é porque é um portfólio, um fundo que muito de growth e de grandes empresas que estão, muitas delas nem sequer dão lucros, não é? Só para contextualizar um bocadinho a coisa. Sim. E depois é aqueles números para chocar. Havia empresas que tinham PERs de 3 mil, não é? Elas na verdade não dão lucros, e se calhar deram 1 milhão de euros de lucro e são gigantes, e depois parece que o PER é de 3 mil, não é? Não é por aí, tipo, ou seja, é uma métrica que não faz sentido, não tiras conclusão nenhuma. Uhum. Pronto, e ele está ali o tempo todo a cascar. E já não é a primeira vez. Deixa-me só interromper-te. E ele não casca, só não publica um tweet, ele publica uma tweet storm, portanto ele deve escrever aquilo no Word ou no mail e depois escreve uma tweet storm que podia ser um blog, um post de um blog, mas o gajo põe aquilo no tweet. E caiu-lhe tudo em cima desta vez. Foi imensa gente a mandar vir com ele. E a dizer que se não é para ser construtivo, não faz sentido estar tipo, a mandar outras pessoas abaixo. E ainda por cima, outras pessoas, que podes concordar ou não concordar, nos últimos 10 anos têm retornos superiores. A verdade é essa. Superiores a ele. E esse era um daqueles argumentos que me ficou, que foi o argumento que tu publicaste, ou que tu partilhaste connosco, acho que era do Pitya Capital, não tenho certeza, mas acho que era. Yeah. Que era do género, até que retornos é que tu tens? Estás para aí a cantar de galo, quais são os teus retornos? São piores do que isto ou daquilo. E eu estava a pensar que, não sei se, e isto é algo a pensar, se os retornos serão uma excelente métrica, obviamente ao fim de um grande período de tempo, sim. Mas a cada 5 ou 10 anos, se os retornos são uma grande métrica para dizer que tu tens razão ou tu não tens razão, ou validar o teu argumento. Ele pode argumentar que tem tido retornos inferiores, mas é muito mais seguro. E eu concordo com isto, repara, ele pode dizer isto e eu concordo plenamente. Eu acho que o portfólio dele é muito mais seguro e a longo prazo é provável que não venha a ter um problema. É Berkshire, a maior parte, não é? É a maior posição, sim. De qualquer das maneiras, acho estranho ou esquisito para mim, eu que tenho nos últimos 5 ou 10 anos, já não sei quantos anos é que é, ter retornos muito piores do que outra pessoa, estar publicamente a dizer que aquilo que ele está a fazer é ridículo, porque no fundo é isto que ele diz, é que ele nem sequer critica ou diz que não concorda, não é? Ele é um achincalho público.
Pá, isso acho que fica-lhe muito mal. Não. É assim, eu posso, e tenho as minhas opiniões da Tesla, e acho que, por exemplo, acho que é uma bolha, ou acho que aquilo não vai ter um grande futuro, tipo, a esta valorização, tipo, mas de qualquer das maneiras, pá, a Tesla é uma 100 bagger nos últimos 15 anos, né? Portanto, claramente quem investiu na Tesla há 15 anos estava certo. Exato, exato. Por muito que a valorização não justifique, mas pelo menos a empresa tem, há 15 anos para cá, tem continuado a crescer e a vender mais, etc. Agora, se a valorização hoje em dia faz sentido ou não, isso é outra história. Isso faz-me pensar que o Twitter é uma grande plataforma. Eu não sei como é que nenhum de nós, acho eu, nenhum de nós tem ações do Twitter. Tu tens? Não. E eu, por exemplo, uma das coisas que falamos aqui, eu admiro a Tencent em termos de portfólio de investimento. Acho que eles são um dos grandes alocadores de capital e eu até gosto da maior parte das empresas que eles têm, e depois outra empresa que eles têm é a Tesla. Eles têm 5% da Tesla, 7% da Tesla, o que é? 5. Mas a Tesla até acho que é mais difícil. Ou seja, eventualmente há muito valor por trás da Tesla. Muitas outras que ela tem no portfólio que tinha, e agora até-se vê o livro de algumas, até a maior parte chinesa. Muitas outras talvez não sejam tão difíceis como a Tesla. Sim, eu não conheço bem o portfólio da Cathie Woods, mas sei que são coisas super futuristas. Futuristas no sentido de algumas são negócios que podem dar muito no futuro, mas exato, mas que o que estás a comprar é uma possibilidade de futuro e não de presente. É Vem-me à cabeça o Uber. engenharia genética. Ela tem muitas empresas ligadas a CRISPs e desenvolvimento de medicamentos através de manipulação genética e coisas assim do género. Que eu acho que tem enorme potencial, okay? Mas que, lá está, tu estás a comprar algo que não existe, é potencial futuro. E quem é que sortou o ETF da Katie? Foi o Barry. Michael Burry. E a Katie veio para o Twitter também fazer um thread a explicar porque é que o Burry não é um visionário. Ele teve certo na subprime, mas até isso, se fores ler, ela não é incorreta com ele. Ela vem-se defender, entre aspas, não é? Publicamente, não é? Eu acho que faz sentido. Eles gerem fundos e ETFs e, portanto, também têm uma imagem marketing a fazer. Mas eu não acho que ela foi incorreta com ele e, no fim, até acaba a dizer que o respeita e que etc. Ao contrário do que o Chris, da maneira como o Chris falou. O Chris foi bastante mais agressivo, sem dúvida. Devia estar numa noite não. E saiu então o 13F do Michael Burry. Não sei se tiveram a oportunidade de ver o que é que ele tem. Não. Epá, aquilo para mim é muito. Ele troca tudo. Eu nunca vi ninguém com tanto turnover. Eu acho que é a pessoa que tem mais turnover dos super investors. Com retornos sustentáveis ao longo do tempo, sem dúvida. Ele agora tem uma exposição de 2 bis. Vê só. Ok. Mas o fundo dele até era pequeno. Era muito pequeno, ele está a explodir. Mas é muitas opções. Exato. São as maiores exposições. A maior exposição são 30% do portfólio num curto à Tesla. Só para veres aqui a dimensão da coisa. Depois tem duas caldos grandes em Facebook e Google. E pronto, e depois um grande curto também a apostar na inflação, um curto às treasuries. Pronto, e estas são as maiores posições dele e só isto faz quase 100% do portfólio. Meus senhores, vamos passar aos nossos temas. Bora lá. Então, nem vos vou perguntar já, vou dizer o meu hoje, o meu tema é que aquilo que procuramos antes de comprarmos uma empresa às vezes não é propriamente aquilo que procuramos depois de termos comprado a empresa. E Gonçalo, o teu tema? O meu tema aproveita um artigo do Sean Edens, que faz uma introspeção e procurar na nossa alma e tentar responder à questão do quão bom nós somos. Adoro esse tema e eu não te respondi no WhatsApp no outro dia e hoje vai calhar bem porque o Diogo traz um tema que o teu vai encadear no do Diogo e dá que pensar. Diogo, e o teu tema? E podes avançar já para ele? Sim, o meu tema é o facto de a longo prazo a maior parte dos retornos nos mercados virem de um pequeno grupo de empresas.
E que, na verdade, tipo, muitas delas, a longo prazo, a maior parte delas, a longo prazo, acabam por ser zeros, né? ou pelo menos acabam por desaparecer. A não ser zeros, podem entregar dividendos entretanto, ou podem ser compradas por outras, mas que a maior parte das empresas tem lucros medianos, ou abaixo, quando eu digo medianos é até 10% ao ano, ou abaixo. Depois há muito poucas empresas boas e depois há uns outliers, né, que têm a maior parte dos retornos. O 10% ao ano é 10% de quê? De retorno sobre o capital, a longo prazo. Ok. O gráfico é um gráfico, não é bem uma curva de Gauss, quase como está ali atrás do Gonçalo, mas é uma espécie de curva de Gauss assente nos 7% de retorno, vai por aí dizer, e depois aquilo cai a pique. E depois no fim tens uns quantos que sobem muito e que têm a maior parte dos retornos. Isto não é um tema novo para mim, apesar de agora ter estado a ler outros artigos, mas isto vem no seguimento de eu estar a olhar para o meu portfólio e de eu próprio, isto também é muito curto, porque eu invisto há 5 anos já, mas nos últimos 5 anos, apesar de eu não sei dizer quantas ações é que eu já tive, mas já tive algumas dezenas no portfólio, algumas mantenho desde quase o início, muitas troquei, mas mais ou menos metade do meu retorno veio de apenas uma única empresa. E eu já falei aqui muitas vezes que é da Aspire Global. E é engraçado ver isso com a história do mercado. Apesar de eu ser uma pessoa individual e pouco representativa, ver que a média do mercado condiz exatamente com o meu caso em particular. Tu dizes que, desculpa, tu dizes que metade do teu retorno vem da Aspire Global. Uhum. E, se bem me lembro, a Aspire Global, a maior parte do retorno que teve foi no último ano. Foi nos últimos 2 anos, sim. Portanto, eu comecei a comprar a Aspire Global em 2019. Ok. Então, metade do teu retorno foi nos últimos 2 anos e de uma empresa. Exatamente. Eu comecei a comprar em 2019, a 20 e poucos por ação. Entretanto, com o Covid, aquilo chegou a cair até aos 10. Eu comprei mais um bocado, não consegui comprar a 10, acho que o meu preço médio ficou ali por volta dos 18, 19. Entretanto, também já voltei a comprar mais um bocadinho, mas dessa altura até agora não é uma 4 Vega, praticamente, não chega, mas está em 68,8. E é metade do meu retorno. Todo o resto do meu portfólio, das empresas que tenho, que vendi, do lucro que fiz, fazem outra metade, não é? Com algumas com perdas pelo caminho e ganhos. E isto nos 2 últimos anos, exatamente. Portanto, em 5 anos, os meus, eu agora também não sei de cabeça o que fazer, mas como fazer isto, mas acho que tinha alguns retornos nos primeiros 3 anos, depois com o Covid a coisa descambou totalmente e depois duplicou o retorno que eu tinha tido até aí nos últimos 3 anos. Quem nunca, não é? É verdade, foi um ano passado, foi um bom ano. E este ano já não está muito estagnado. Portanto, não me importa que agora fique mais 3 anos sem ter nada, se depois tiver um ano desses outra vez. E é engraçado, e é mais ou menos, apesar de também ser pouco tempo, é mais ou menos isto que se passa no conjunto do mercado. Que é, há poucas empresas que ao longo das décadas vão tendo grandes retornos sobre o capital, ano após ano, e que vão acumulando a maior parte dos ganhos. E o truque, principalmente se tu fazes stock picking, não é tu teres alguma destas empresas no portfólio. Ok? E aí é que pode vir a questão de quão deves concentrar ou quão deves diversificar. Quanto mais diversificas, obviamente, maior a probabilidade de apanhares uma empresa destas. Quanto menos diversificas, menor. Mas quanto mais diversificas, mais pequeno também é a percentagem. Não é? Portanto, menor depois são o que esse senhor alega nisso que te estás a explicar é que matematicamente a probabilidade de acertares numa destas é reduzida, portanto deves indexar.
Mas isso é matematicamente. Ele esquece que nós pensamos e analisamos a empresa. Nós, os investidores, uns mais, outros menos, uns melhor, outros pior. Mas esquece que nós não vamos investir, sei lá eu, nas piores muitas vezes, a maior parte das vezes. Às vezes lá vem o erro, obviamente, mas esquece que as pessoas têm dois dedos de testa, como se Claro. costuma dizer, e vamos tentar Mas- escolher as melhores, não é? Mas isso temos todos, o mercado em agregado não vai todos escolher as melhores. Né? Algumas pessoas vão conseguir escolher essas empresas, mas a maior parte não vai. Não, mas o mercado em agregado vamos dizer que é o índice. Ou vamos dizer que são Não. os investidores ativos que não o índice. Exato, imagina, os Mas investidores nós ativos, sabemos os retornos desse, ele não fala dos retornos desse, ou fala? pois não, mas na verdade os retornos dos investidores ativos, há aí outros ativos que até são menores do que o índice, né? Em média. Tem que ser, na verdade tem que ser, né? Pelo menos nas comissões. Imagina, assumindo que, imagina que quem detém índices tem 50% do mercado, okay? O outro 50% do mercado pertence a stock pickers, né? A investidores ativos. Esses investidores ativos vão estar presentes em todas as empresas do mercado também, né? Eventualmente, sim, vamos dizer que sim. Tem que haver, matematicamente tem que haver, não é? Se só metade das pessoas que indexam, se só 50% do mercado é que está nas pessoas que indexam, Ok. eles o têm 50% transversalmente. As outras pessoas têm que deter, não é? Percentagem em todas as empresas que estão no mercado também. Eventualmente não, porque os indexantes podem ter mais porcentagem, aliás, os não indexantes podem ter mais porcentagem de uma e menos de outros. Mas não era aí que eu queria, não era esta intricacy que eu queria chegar. Onde eu queria chegar é que e tu tens os institucionais que não podem, muitas vezes, são os chamados index huggers, que basicamente são indexados escondidos, só para não terem volatilidade, mas todos os outros, e isto vai bater no que o Gonçalo traz aí, todos os outros vão analisar empresas. E ele aqui é só matemático. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas todos os outros vão analisar empresas e vai haver pessoas ativas que vão estar em todas as empresas. Ou seja, eu vou achar que é esta, tu vais achar que é esta, e em agregado vai haver investidores ativos em todas elas. Matematicamente, à mesma, só alguns investidores ativos é que vão estar nas melhores. Nesses outliers. Não tenho a certeza disso, lá está. Porque imagina, se há 10 pessoas a indexar e uma pessoa a pôr 50% do dinheiro todo na maior de todas, essa pessoa não meteu dinheiro nas outras 9. Ou nas outras empresas todas. Mas alguém teve que o pôr, não é? Mas as ações pertencem sempre a alguém. Se não são do índice, são de Ao alguém. índice, pertence aos que investiram no índice. E achas que a maior parte desses índices estão sobre-representados nas más ações? É que eu até acho que é ao contrário. Não sei. Porquê? Porquê é que achas? Pela maneira que tu dizes, que eles fazem o peso, não é? À medida que as empresas vão crescendo, eles aumentam o peso nessas empresas. Uhum. Portanto, os índices até vão aumentar o peso nas empresas que estão a ter maiores retornos. Uhum. Beneficiam do momentum. Mas o que estás a dizer, não é que a evidência matemática, não é que os outliers contribuem para a maior parte dos retornos no índice, e tu chegaste à constatação que no teu portfólio, que não replica o índice, os outliers também justificam o maior retorno. Isto acontece na maior parte dos portfólios. Não é? Os outliers, eles chegaram à conclusão que os outliers explicam a maior parte do retorno do índice. É a mesma coisa de tu chegaste à conclusão que o outlier da Aspire Global chegou. Tu vais olhar para todos os portfólios e mesmo os portfólios que falharam os melhores retornos dos índices vão ter outliers que explicam a sua performance. Uhum. Eu não sei se isso é uma dúvida que eu tenho, que é, eu não sei se não é possível. Por exemplo, uma pessoa como o Terry Smith, eu acho que os retornos são muito mais equilibrados. Eu tenho ideia que os retornos do portfólio dele são equilibrados. O Terry Smith tem um universo de empresas muito restrito para o Fund Smith, para o fundo maior. São muito poucas empresas, ele diz que são cerca de 60. E estas empresas acontece serem as empresas dominantes nos índices nos mercados que ele está, portanto, no S&P e na Europa. Portanto, mas mesmo o Terry Smith
tu vais ver as melhores performances e devem explicar grande parte do retorno. Se bem que, do que eu sei do portfólio dele, ele só tem um grande lagger, que é a Philip Morris. Porque teve um retorno mais ou menos flat nos últimos 5 anos e há 10 anos não fez grande coisa. E tudo o resto teve um bom composto. Mas imagino que houve coisas que foram 10 baggers e outras que e ele não... Pronto, mas ele tem feito quase 19% ao ano, não é? Portanto, Eu mandei-vos o Concentration Manifesto, que ainda não acabei de ler, mas comenta exatamente isso, que a maior parte, são os tipos, pelos vistos, ajudam os fundos, acho nos Estados Unidos, exclusivamente, a tornarem-se melhores, a terem melhores retornos, etc. São tipo consultores externos. E este Concentration Manifesto foi analisar uma porrada de fundos e porque é que alguns tiveram melhores retornos e quais eram as ações que tiveram os melhores retornos em cada um e tal. E a conclusão a que eles chegam é que, obviamente pelo nome, como o nome indica, é melhor concentrar do que estes fundos todos, as empresas em que tinham mais convicção e em que concentraram mais, em que puseram mais dinheiro, tiveram retornos muito melhor do que aquelas onde não concentraram mais, e daí a necessidade ou a recomendação de concentrar mais em 10 a 20 empresas, porque realmente os gajos foram estudar uma quantidade grande de fundos e chegaram a essa conclusão. E isto quer dizer que este processo é repetível, ou seja, aquilo que nós fazemos stock picking não é assim às escuras. Nós vamos ver coisas que, retorno sobre o capital, tipo o balanço está exageradamente está descompensado, etc, etc. Há coisas que se podem medir e que trazem retornos que levam, no longo prazo, a retornos acima da média. O que este senhor, então, estudo está a dizer é ignorar completamente isso. Claro que é possível. O que eu estou a dizer é que a maior parte dos stock pickers não vão fazer isso, não vão conseguir fazer isso. E todos eles acham que conseguem, não é? Ou pelo menos é por isso que estão a fazer. Não é? Eu não sei se não conseguem. Aliás, quer dizer, eu não sei como é que nós definimos stock pickers, porque a maior parte dos fundos não podem ter 10 a 20 empresas. A maior parte dos fundos não. Sim. Mas mesmo olhando para os hedge funds, não é? Os hedge funds, como um todo, e esses podem ter as empresas que quiserem, podem ter uma ou 100, podem ir curtos ou longos, eles, como um todo, fizeram uma underperformance ao S&P 500 nos últimos 20 anos. E muito por diversificarem, e não por concentrarem. Mas eles têm liberdade para fazer o que quiserem. Lá está, ainda não se aperceberam é que há mais uma coisa que podem fazer. Eles têm muito medo da volatilidade e de perder o dinheiro dos participantes do fundo, ok? Por isso é que, por causa do teu medo de perder o teu emprego e de perder as tuas férias e a tua mansão nos Hamptons, é que vais começar a diversificar menos. Olha, mas olhando agora para a Berkshire, não é? O Buffett disse em 2013, e essa alguém que não tem medo de concentrar é o Charlie e o Buffett, não é? Eles são famosos por advocarem a concentração várias vezes, mas o Buffett em 2013 disse que comprou cerca de entre 400 e 500 empresas durante a sua vida inteira e que fez a maior parte do seu dinheiro em 10. E depois o Charlie veio dizer que se a Berkshire tirasse apenas os seus melhores investimentos, o seu track record tinha sido medíocre. E não tiro razão nenhuma, e estava aqui estava agora a pensar para mim que se calhar estava a ser demasiado convicto nas minhas convicções. Mas e se todos os outros serviram para eles conseguirem reconhecer e aguentar esses? Ou seja, se houve necessidade de terem todos os outros? Claro, pode ter sido isso, não é? Tu, ao teres tido os outros, dá também conforto em manter aquelas posições para sempre, não é? Eles não vendem, são long-term holders de quase tudo, não é? De Coca-Cola, de Geico, de American Express. Portanto, esse é o outro ponto do meu tópico, que é, se a maior parte dos retornos vêm de apenas umas poucas empresas,
é fundamental, e o mais difícil ainda, é tu conseguires agarrar essas empresas durante muito tempo. Porque quer consentes ou diversifiques, não é? Se aquelas poucas empresas que te vão dar o retorno todo, se à medida que elas sobem, tu começares a vendê-las, não é? Então tu acabaste de perder a tua Golden Goose, não é? E todo o resto do teu portfólio pode ficar medíocre. E mais difícil é manter, não é? Essas empresas, esses outliers. E, porque também é difícil tu, depois dela subir, tu manteres, porque tu tens que acreditar que essas são mesmo os outliers, e isso é um processo que se calhar não fazes ao início e fazes com o tempo, à medida que és acionista da empresa, vais continuamente estando na empresa e ela continuamente te demonstra resultados, não é? Todos os dias tu tomas a decisão de não a vender e tu tens que ir à medida que essas empresas te vão dando os retornos, tu conseguires fortalecer a tua posição que, mesmo que isto tenha subido 100, 200, 300%, tu não vais vender. E isso é muito difícil de fazer. E o mercado vai tentar que cometas erros. Essas empresas, mesmo esses long-term compounders, mesmo a Berkshire, caiu várias vezes ao longo da sua história de 50% ou mais. Só para terminar, o que pode levar a crer que tu cometeste um erro e não ter vendido meses antes, caía 50%. Já tinha ganho, já tinha ganho 500% e fui ganancioso e não vendi, e parecia caro e afins. Portanto, o mercado vai estar sempre ali a testar a tua convicção de aguentar a mão. Deixem-me só fazer um parênteses, se fosse escrito, estava aqui assim no fundo da página, nós estamos a partir do princípio que só concentrando e comprando compounders é que vamos ter grandes retornos. Há pessoas que provaram o contrário, com muitas empresas a rodar, muitas empresas, e Peter Lynch, um deles, e fizeram muito dinheiro. Portanto, não vamos ganhar... Michael Burry, o exemplo mais atual de absurdo de retorno, mas eu acho que é muito mais difícil ter ter o estilo de investimento que o Michael Burry tem. Precisa estar sempre certo. Se ele erra a sério nos três primeiros investimentos que tem, nos 3 maiores investimentos, ele pode ir à vida, não é? Claro, mas espera para ver porquê. Se calhar estamos a falar de coisas erradas. Eu estava a defender que não concentrando, diversificando, também há maneiras de ganhar dinheiro. Ok, mas estava a pensar que estavas a falar mais na long-term holding. Nas duas, ok, estava a confundir os dois conceitos, é verdade. Pronto. Pensando na rotação da carteira, não é? Eu acho que é mais difícil ter um verdadeiro compounding com muita rotação na carteira, e eu acho que eu não conseguia fazer o que o Michael Burry faz. Não é? Tem muitas boas novas ideias, 3 em 3 meses. Diogo? Mas desculpa, o teu ponto da diversificação do Peter Lynch, claramente, ele realmente ele via um setor que estava e assumia. Eu costumo dizer que o Peter Lynch fazia ao contrário, e é uma medida válida, que é, ele indexava e depois retirava as piores. Não é? E era assim que ele batia o índice. Ele, ao contrário, ele, em vez de fazer stock picking, ele era como se indexasse. E depois de indexar, olhava para esta e dizia, esta não quero mesmo ter. E tirava aquelas que ele achava pior. Pronto, e assim batia o índice. Se tu tirares aquelas que vão falir, não é? Algumas que vão falir, pronto, já tens retornos superiores. Há aqui outra coisa que este senhor se esquece, que é o gozo que tudo isto dá. Porque se fosse, e eu já disse isto muitas vezes e continuo a dizer, se fosse só uma questão de ganhar dinheiro, nós íamos, todos tínhamos a mesma profissão, ou todos íamos para ali, se fosse só ganhar dinheiro, portanto gostamos de fazer isto, negócios, gostamos de tudo isto, esta conversa. Se eu perdesse dinheiro com isto, eu pensava 2 vezes, mas sim, se eu fizer 5% ao ano em vez de 10%, não é por aí. E o tempo que estás a despender a analisar ações, se calhar se tirasses outro curso, não sei, estou a inventar, mas se calhar se tirasses outro curso e ganhasses outras competências, podias ir fazer outra coisa que te dá muito mais dinheiro do que o dinheiro que consegues fazer em ações. Não é só isso. Mas repara, o artigo que eu publiquei, ele advocava o indexing, mas eu não o usei para advocar o indexing, eu usei-o para
para analisar aqueles dados, não é? E para dizer que é efetivamente difícil encontrar esses outliers e ainda mais difícil, na minha opinião, é mantê-los. E parte da política se calhar, do Buffett de nunca vender, não é? Está muito ligada a isso, está muito ligada a ele seleciona aquelas que ele acha e depois não quer perder os outliers e, portanto, ele quer passar, se elas estiverem a passar por mau bocado, todas as empresas vão passar por maus bocados. O que interessa é que os altos haja mais altos do que baixos e que os altos sejam mais altos do que os baixos são baixos. Depois também, eu não sei se vocês repararam nisto, há aqui duas coisas em questão neste artigo. Há um que é o lucro e os retornos. E ele diz que recentemente, quanto mais recente, o estudo começou em 1926, mais recentemente há mais empresas sem lucros. Mas isso não quer dizer que não se possam fazer bons retornos em empresas sem lucros. E não quer dizer que não se possa fazer bons retornos entretanto, porque eu não sei se isto é um rolling, eu não me lembro se ele explicou se isto é só de 26 até agora, ou se são rolling periods, ou como a é que é. história dos lucros é contabilístico. Pronto, Muitas está, vezes, podes fazer muito não. dinheiro, lá está, podes fazer muito dinheiro em empresas muito más. Eu não sei muito bem no artigo o que é que ele defende. Mas uma empresa pode apresentar prejuízos, e esta é a história, E não ser contabilísticos má também. durante 20 anos e ter retornos incríveis. A Trupanion é uma delas. A Trupanion acho que nunca apresentou lucro contabilístico, ok? Mas cresce neste momento a 30 e tal por cento, mas a mais de 20% ao ano há 20 anos. Né? E ela tem cash flow neutro, ou seja, ela não dá cash flow negativo. Ela pega em todo o dinheiro que gera e usa para crescer. Nunca não precisou de pedir mais dinheiro nos últimos 20 anos. Contabilisticamente dá prejuízos, aquilo é zero, não é? É quase como zero, mas é capaz de dar ligeiros prejuízos. E pronto, e vai crescendo a 20 e tal por cento ao ano. Mas se tiveres lucro zero e estiveres a crescer 20 e tal por cento ao ano, é óbvio que o teu retorno será futuro, não estás a ter retornos de imediatos agora. Mas estás a crescer o teu potencial de retorno futuro a 20 e tal por cento ao ano. Tu não precisas de apresentar. A questão do lucro é... Isto é muito mais fácil, eu acho que do ponto de vista de venture capital e de startups e etc., quando se ganha alguma visão ligada a venture capital é muito mais fácil de perceber estes conceitos, porque eu pelo menos para mim, porque inicialmente quando aprendi a analisar balanços foi muito aquele balanço clássico, não é? Da empresa dar lucro e do price to book value e ativos e passivos e depois por outros motivos passei por muitas empresas de venture capital e que são privadas e que ainda estão em fases embrionárias, né? E a maneira de analisar é completamente diferente. Muitas delas, lá está, durante décadas dão prejuízos e os investidores estão a continuar a pôr lá dinheiro, mas o negócio está a crescer e a solidificar. Não é por isso que o valor do shareholder value está a deteriorar. Elas têm prejuízo, mas estão a gerar valor para o acionista. Mas é um conceito muito diferente. Eu acho que isto aqui dos outliers justificarem a maior parte do retorno encontras em todo lado, não? Todos os portfólios que vais ver, os outliers vão justificar a maior parte do seu retorno e não é surpresa que no índice aconteça o mesmo. E mesmo nas empresas, não é? Por exemplo, na Amazon, não é? Eles terem feito a AWS foi claramente um achado, um outlier. E isso fez grande parte do retorno da Amazon. E provavelmente na Tencent, não é? Tu olhas para o portfólio da Tencent, que são 1000 e tal empresas, e provavelmente as 10 maiores contribuem com quase os retornos todos. O que é que devia ter feito? A conclusão que tiras é que a Tencent devia indexar. Eu acho que as 3 ou 4 maiores são 50%, acho eu, do portfólio da Tencent. A questão é que isto é uma cena que acontece em todo lado da vida. É o chamado Pareto Rule, não é? Que 20% 80% do esforço, não, desculpa, 20% dos inputs são responsáveis por 80% dos outputs. Não é? Esta 20-80 é a Pareto Rule. Isto acontece em muitas outras situações e eu acho que não é um argumento forte ou suficiente para advocar a indexar.
Eu até eu vi este artigo como exatamente isso, como o oposto lá está, cada um leva o que quer, não é? Interpreta a informação que tem como quer. Mas se há umas que realmente são outliers no meio de tudo, que se não é tudo igual, por que raio é que eu vou garantir que Ah, vou comprar as outras marcas? Vamos é tentar, e se se há tu tipos, souberes qual é, lá está, se há tipos que conseguem repetidamente, e não é um, não são dois, não são três, mas são bastantes, é porque é repetível, porque é um processo que pode ser aprendido. Eventualmente podemos não o conseguir, mas é um processo que pode ser repetido e aprendido. Vamos atrás dele. Há tipos que conseguem estás a dizer que há tipos que conseguem, de forma repetida, encontrar outliers, encontrar 10 baggers, 10 baggers, 10 baggers? Não sei se são 10 baggers, até podem ser one bagger, se encontrarem muitas. Opa, tu vês, o Buffett escreveu contra este artigo, e este artigo não existia na altura, no artigo do Graham Doddsville, dos investidores que estudaram com o Ben Graham, que todos bateram o mercado, porque aprenderam com o Ben Graham. Não, mas eles baterem o mercado não é o mesmo do que eles terem só um portfólio de outliers. esses Eles podem- outliers são raros no portfólio deles também. A verdade Os é essa. outliers também são raros no portfólio deles, exatamente. A Geico é uma mil bagger, não é? Eu acho que não há muitas empresas assim no portfólio de Eu não alguém. tenho a certeza, porque eu não tenho presente todos os portfólios, mas o artigo foi escrito há umas décadas, e eu acredito que há umas décadas estes tipos todos era um turnover, era tudo muito mais estatístico como o Ben Graham, nem sequer era como empresas de compounding. Não tenho a certeza disto, ok? Do que estou a dizer. Mas a impressão que tenho é que até era outro estilo que nós não estamos aqui a advocar, que é de concentração nos compounders. Eu acho que até era uma boa diversificação que estes tipos todos tinham. Ok, portanto, há princípios que se podem seguir. O Warren não tinha, usava isso, mas não era diversificado mesmo. Era super concentrado com alto turnover, mas sim. Ok, pronto. Então, são dois conceitos que se podem misturar. Sim, sim. Ele tinha há dois ou três exemplos de empresas em que ele tinha na altura já, nos anos 50, 30 e tal por cento do portfólio nelas, e ele próprio diz, se isto tivesse corrido mal, se calhar a minha carreira no futuro teria sido diferente. Mas sim. Agora, os outros sim, e o Walter Schloss, por exemplo, tinha centenas também. E era tudo muito estatístico. Estás a falar, estava a tentar encontrar um artigo. Gonçalo, acho que é uma boa altura para introduzir o teu tema, porque os dois se fundem. Sim, É isso? bora lá então. Eu entretanto, vou trocar de net. Se calhar vou ficar mais lento, mas é isso. Okay, bora lá. Certo? Então, o meu tema prende-se com o artigo do Sean Hidings, e ele conta uma história interessante sobre um jogador de basquete da NBA chamado Brian Scala Bryan. Não conhecia. Ele aparentemente era um jogador mauzinho para o nível da NBA. Fez 3 pontos por jogo em média. Mas a questão é que ele mesmo assim era relativamente conhecido, e muita gente, muitos bons jogadores ao nível amador diziam que conseguiam bater, que ia ser um desafio fácil bater aqui o Brian. E o Brian a determinado ponto disse, ok, vou fazer um desafio público, estes amadores que se acham muito bons podem jogar contra mim, e vamos ver quem é que ganha. E assim foi. Ele jogou contra estes amadores que se achavam muito bons e eram certamente muito bons para o seu círculo, e venceu-os a todos. E deu cabo às asas. Houve muitos que não sequer conseguiram marcar nenhum ponto no 1-1 com ele. E a resposta dele a estes amadores que o desafiaram foi que eu, apesar de ser mauzinho para o nível da NBA, estou muito mais perto do LeBron do que vocês estão de mim. Portanto, eu estou muito mais perto do topo do que vocês estão do nível mais baixo do topo. E isto o Sean usa isto como um segue para agora estamos num bull grande. Se escolhemos ali o bear do Covid, estamos num bull de 12 anos, 11 anos.
e o que nos leva a algum excesso de confiança, não é? E ele faz uma introspeção a tentar pensar o quão bom ele acha que é. Portanto, e ele faz aqui um gráfico, uma bell curve, está aqui por trás de mim. Portanto, a primeira metade é o que ele chama os maus investidores. E depois tem aqui o meio dos investidores, e depois tem os ok, os good, e depois tem ali a fat tail dos freak. O freak seriam os jogadores da NBA, seria o Warren Buffett, seria o John Malone, provavelmente seria o Terry Smith. E ele faz uma introspeção ele próprio, e ele teve retornos muito bons, ele identificou algumas 100 baggers, uma pelo menos, a Expel, e uma introspeção que ele fez foi considerar-se ao meio dos ok. Portanto, não se considera muito bom, não se considera, claro que não se considera freak, encontrava-se aqui ao meio do ok, portanto um bocadinho melhor do que a média. E eu convidava-vos a fazer também esta introspeção e perguntava-vos quão bons vocês acham que são, ou seja, em que zona deste gráfico é que vocês acham que estão? Diogo, estás aí? Eu não sei se o Diogo ali está. Está ali. Estás em mute. Pá. Eu fiquei a pensar. Estou. Estás aí? Queres começar tu? Eu sei lá. Eu não faço ideia onde é que eu estou. Eu quero pelo menos estar acima do meio. Mas é-me igual se estiver um bocadinho acima ou se estiver muito acima. Mas acho que só com o tempo é que vou saber. Mas mais importante de onde é que eu estou, eu não achar que estou mais à frente do que aquilo que é real. Portanto, desde que eu consiga saber exatamente onde é que eu estou, ou que acho que realmente estou um bocadinho atrás do que eu estou, está tudo bem. O perigo aqui está em achar que eu estou mais à frente na curva do que é a realidade. E em termos de evolução? Espero que isso não aconteça. Em termos de evolução, como é que disseste há pouco que estás a investir há 5 anos? Claramente, imagino que sintas que tens melhorado, não? Imagino que sim. E onde é que colocarias o Diogo de há 5 anos atrás? Ui, há 5 anos atrás? Diogo, era mau, era experimenta horrível. desligar o teu vídeo, a ver se melhora o teu áudio. Há 5 anos atrás era horrível, mas eu felizmente, muito rapidamente, Tornei-me bom. assumi as bases que são as bases ainda. Não. Mas assumi as bases que ainda hoje são as bases de um investidor fundamental, e eu não tive grande tempo no processo de análise técnica ou de outras coisas, sem querer ofender quem defenda isso, mas eu muito rapidamente a análise fundamental e o analisar empresas e o perceber que elas têm um valor real e estar a comprar abaixo disso ressoou comigo, e sinto muito grato de ter feito um clique rápido, não ter perdido muito tempo. Mas acho que isso e essa base foi rapidamente adquirida. Agora, a partir daí, tem sido uma luta constante para melhorar e perceber cada vez mais como é que as empresas funcionam, e era muito mau, e ainda hoje tenho muita coisa ainda para percorrer e para aprender. Lembras-te assim muito rapidamente qual foi a tua, e pergunto mesmo ao Gonçalo, qual foi a tua primeira ação, ou o que é que te levou primeiro a... Desculpa, Diogo, mas eu estou a falar por cima de ti porque tu não me ouves, deves estar-me a ouvir-me com atraso, mas o que é que te levou a investir em ações? Qual foi o clique? E Gonçalo, esta pergunta serve também para ti. É para eu começar. Sim, força. Eu não tenho ideia, eu não sei dizer qual é que foi o clique. Eu sempre, desde muito cedo,
mesmo antes de começar a investir, eu já queria poupar e já queria pôr cada vez mais dinheiro de parte e fazer alguma coisa com ele. Depois de começar a poupar, sempre pensei, pá, agora quero fazer alguma coisa com isto. E ao início não fazia ideia do quê, e se queria era, se calhar, abrir um negócio com alguém, eu tentei abrir uma empresa com um amigo meu, etc. E foi nesse seguimento que fui parar aos mercados. Mas as minhas primeiras ações foram coisas aleatórias, mas literalmente a sério. Eu sei que tive, por exemplo, American Airlines, EDP e Air France, por exemplo. Não, Air France não tenho a ser, mas lembro perfeitamente da American Airlines, por exemplo, e da EDP. Agora, porquê? Eu nem consigo explicar porque é que eu comprei a American Airlines. mas comprei e vendi passado uma semana. E, aliás, é giro que dá para ver. O início, eu fazia as primeiras ações que comprei, comprava e vendia passado uma semana, ou passado 2 dias, ou um mês, e depois... Mas também é normal, eu estava a testar, estava a perceber até como é que aquilo funciona. E pronto, e nessa altura que estava a estudar, que comecei cada vez mais a estudar e nunca parei de querer perceber. E depois devo muito mérito ao César, né? Ao César Borja, porque me inscrevi lá na plataforma dele e aprendi imenso. Hoje em dia já não estou lá, mas na altura, os primeiros 2 meses que entrei lá, li tudo que ele escreveu, papei todos os artigos, todas as empresas. E aprendi imenso sobre isso e depois a partir daí foi continuar. Foi assim. E agora sei um bocadinho mais de empresas e de negócios e de capital e de mercados e pronto. Mas isto é infindável, não é? A aprendizagem. E neste momento, no último ano que tenho estado a entrar mais, por exemplo, no mercado chinês. Aliás, até antes, um bocadinho antes com a Tencent, mas agora, no último ano, e vocês já têm ouvido muito, cada vez mais estudar o mercado chinês, por exemplo, e é um mundo que tinha aqui, eu tinha 10 anos pela frente só para aprender coisas que eu gostava de já saber hoje para poder investir lá mais. Mas pronto. E agora é continuar, mesmo. O que interessa é uma pessoa estar sempre a iterar e sempre a melhorar. E tu, Gonçalo? Muito parecido. Eu sempre tive um fascínio pelos mercados financeiros. Em miúdo, descobri que dinheiro dava dinheiro através de juros. O meu pai explicou-me, eu tinha pai 6 anos, e eu, então queres-me dizer que se eu tiver dinheiro suficiente consigo viver só de juros? Espetáculo! E ele, não, isso não é bem assim, é preciso muito dinheiro, não sei o quê, porque os juros pagam muito pouquinho, e há inflação, não sei o quê, mas eu fiquei com este bichinho e sempre me interessei muito pelos mercados financeiros. E comecei a investir com 16 anos, prendas de familiares e afins, abri uma conta no BES e comprei alguns fundos de investimento e comprei algumas ações e usava muito análise técnica. Eu olhava muito pelos gráficos, isto é só olhar para o gráfico, ganda trader, e depois aquilo era tudo corzinhas bonitas, e fazia linhas de tendência, resistências, Fibonaccis e afins. E nessa altura usava muito os stop losses. E fui investindo assim até que chegou a crise financeira de 2008, fiquei com tudo em cash e um bocado assustado. E também aconteceu em 2008, na universidade, em economia. Mas antes ou depois? Ficaste com tudo em cash antes do crash ou depois do crash? Diogo, Gonçalo, deixa-me só alertar ao Diogo. Diogo, se tu tens o vídeo, nós ouvimos todo cortado. Por isso o ideal é mesmo que tires o vídeo. Isso, bom. Por causa do início do crash, eu fazia stop losses de 20% a 15% abaixo do preço de compra. Mais ou menos no início do crash, fiquei todo em cash. E depois na universidade tive aulas de investimentos e
e a nova advoca muito a eficiência de mercados financeiros. Portanto, nessa altura cheguei à conclusão que era muito difícil bater o mercado e coloquei quase tudo em índices e coloquei quase tudo no S&P e no Nasdaq, nas melhores alturas para fazer. Os retornos disto pagaram um Erasmus no sítio mais caro do planeta, acho eu. Fui fazer Erasmus para a Noruega, em que cada cerveja custava 10 euros e fui lá para lá no pico do petróleo. E o NOK, as coronas norueguesas estão muito indexadas ao preço do petróleo, muito correlacionadas com o preço do petróleo, então era caríssimo. Mas eu sentia-me rico porque tinha tido retornos excepcionais e só indexando e pronto. E depois fui trabalhar para o BPI, Equity Research, onde analisava empresas. E aí fui virando a minha maneira de ver e achar que o mercado não era inteiramente eficiente. Também tive a sorte de uma vida outra vez, porque comecei a trabalhar em 2011 e foi a melhor altura, pelo menos para quem analisava Portugal e Espanha, para mudar este chip. Então eu vendi os meus índices e comprei, sobretudo, a empresas portuguesas na melhor altura para fazer. E recentemente alterei outra vez o meu chip e na altura eu era muito à base de análise fundamental e muito à base de múltiplos, o que parecia estatisticamente barato. E recentemente, eu diria à volta de 2017, comecei a dar muito mais valor à qualidade e à cultura da empresa e encontrar verdadeiramente compoundings e não me importar de pagar um bocadinho mais. Pronto, e esta, em grosso modo, tem sido a minha evolução. E eu assumo perfeitamente que era, não sei se ainda sou, mas que tenho sido um mau investidor com muita sorte do meu lado. Porque tudo parece ter tido um timing inacreditável. Eu fiquei com inveja dessa de ter tido stop losses em 2008. O que me lembrou eu não uso stop loss, eu acredito que nenhum de vocês usa stop loss, mas tu agora lembraste de uma coisa que seria espantosa, que era um stop loss em todas as tuas posições, mas que só acionava quando todas elas descessem, ou seja, percebia-se que havia um crash generalizado e vendias todas a perder 20% e depois tu ias comprá-las todas abaixo. Capiche? Sim, mas isso é um bocadinho momentum investing, não é? Seguires a tendência do mercado. Então, se começa tudo a cair, tu vendes e tentas comprar um bocadinho mais abaixo, fazes um bocadinho aqui de timing. Sim, claro, mas já viste, pagaste o Erasmus com isso. É verdade. Mas eu não sei se foi essa estratégia que pagou o Erasmus, se foi mais a sorte de estar a aprender ou estar sobre uma filosofia de investimento no momento certo. E com que alguma coisa te despertou para te virares? Estavas na análise técnica e viraste para a análise fundamental. Alguma coisa, lembras-te de alguma inspiração? Não, foi sobretudo estar a começar a aprender um bocadinho sobre como olhar para as empresas, aprender um bocadinho sobre economia. Na universidade tive muitas cadeiras vocadas aos mercados financeiros, portanto, em que muitos dos nossos trabalhos eram, efetivamente, apanhar estas estratégias de análise técnicas e testá-las, retrospectivamente, imaginando que só sabes os dados até uma determinada data e tentas encontrar uma estratégia que sirva para o futuro e depois vais vendo se realmente consegues estimar o futuro sem saber o futuro, percebes? Mas já sabendo. E basicamente apercebi-me que esta análise técnica é muito difícil e normalmente o que funciona melhor é mean reversion e momentum intercaladas, mas muito disto é comido pelos custos de transação. Portanto, acaba por não resultar tão bem. E o que funciona mesmo bem é ao longo do prazo e quase garantidamente, é indexar. Aí está. E onde é que estás aí nessa curvinha aí de trás? Eu acho que estou no meio. Então, sinceramente, se eu não fosse eu,
e se fosse uma pessoa fora de mim e tivesse a oportunidade de investir comigo ou investir num índice, eu ficaria indeciso. E eu acho que isto diz-me bastante sobre o quão mediano eu me acho. Não é? Portanto, eu acho que estou ali no meio. Provavelmente não tenho a certeza se vou ter retornos melhores ou piores que o mercado, mas estou um bocadinho como tu, não é? Que eu gosto tanto do que faço e estou disposto a aprender, e acho que ainda tenho tanto para aprender, que apesar de me deixar mediano, eu acho que com alguma probabilidade me posso tornar aqui ok, aqui no meio dos ok, e ter um retorno ligeiramente superior à média daqui a uns anos. Mas provavelmente, como me encontro agora, acho que estou ali no meio. E tu, Manuel? Epá, eu acho que estou nos ok, mas como tu, se calhar, se me viste de fora, se calhar dizia-me a mim próprio para indexar. Porque, opá, mas a história é, o gajo gosta tanto disto que não tinha piada nenhuma de indexar. Mas o que eu me pergunto é como é que ele definiu esses good, freak, average não, ok. Isso é pelos retornos que vais ter na vida toda? Sim, acho que é a maneira mais justa de avaliar talvez os retornos ajustados pelo risco que estás disposto a correr. Mas ele não define isto. O artigo é muito conceptual e é muito. Ele chega como disse há pouco, ele pega na NBA e diz que estes tipos são centenas de jogadores que são em milhões de jogadores de basquetebol e centenas são freak. Portanto, aqui são mesmo muito bons e pronto, e transpor nisto para o mundo dos investimentos, aos freak seriam os Warren Buffett e os Malones desta vida. Eu claramente acho que não estou aí. Também acho que não estou nos good. Não tenho certeza se estou ali no meio a virar para os K ou no meio a virar para os bad, mas espero continuar a aprender e ir no caminho dos ok. Uma coisa que ele fala bastante é no quão alguns investidores são obcecados por isto, e quanto o ser obcecado nos leva a tornar cada vez melhores. Eu sou verdadeiramente obcecado por isto. Eu gosto bastante. Isto para dizer que só aqui um sumário rápido. Eu falei um bocadinho da minha evolução enquanto investidor e claramente, olhando para trás, eu acho que estava mesmo nos maus. Toda a gente começa nos maus. Sim, mas alguns fazem evolução mais rápida do que outros. A minha evolução ao longo destes 15 anos, desde que comecei a comprar as minhas primeiras ações, tem sido lentinha. Em 15 anos, o Buffett com a minha idade já estava noutro patamar, portanto... mas, de qualquer das formas, tem sido slowly but surely, e espero melhorar a cada ano, e veremos no futuro se assim será ou não. E tu, Manuel, conta-nos um bocadinho do teu percurso e explica-nos um bocadinho porque é que tu achas que estás ali nos hotéis. Eu tinha algum dinheiro posto de parte, não sei exatamente qual foi o trigger, mas comprei VES à espera porque veio abaixo, não é? À espera que aquilo fosse acima e depois não veio, entretanto eu tirei de lá o meu dinheiro, mas acho que até foi porque não sabia o que fazer ao dinheiro e fui para a net procurar, não é que tivesse sim muito, mas tinha algum, e fui para a net procurar o que fazer e imediatamente dei com os Buffets desta vida e com isto, portanto foi quase imediato. Mas antes até de falar de mim, ou falando de mim de outra maneira, eu não tenho a certeza, e tu estavas a dizer que isso é muito conceptual, o que o Sean fez aí nesse artigo, e comparar isto ao basquetebol é muito difícil, porque o basquetebol, tens o feedback loop, é muito curto, tu sabes logo se és bom ou se não és bom, e claro. no investimento o difícil é isso, é tu não fazeres ideia ao longo da tua vida se vais ser bom ou não vais ser bom. E depois aí, obviamente... Desculpa, só para complementar o que estavas a dizer, no basquetebol tu podes realmente colocar um jogador contra o outro e podem decidir ali qual é que é melhor. Na vida real tu não podes, olha, vou pôr um investidor contra o outro, e agora num mês vejam lá qual é que é o melhor. Não funciona assim. E depois aí os freaks, vamos esquecê-los porque são freaks e não há aqui hipótese, não é? Mas o que faz um bom investidor
Tu podes ser muito bom de finanças e seres um bom investidor. Eu posso não ser tão bom e mesmo assim ser melhor investidor que tu, porque entra psicologia, entra o teu temperamento, entra uma quantidade de coisas. Eu às vezes tenho na cabeça, não sei bem porquê, a senhora que investe ou que tem apartamentos, sei lá eu, na Oura ou em Albufeira, pode ser uma extremamente boa investidora sem nunca ter ouvido falar de muitas finanças, ou ter os conhecimentos relativamente baixos. Portanto, o que faz um bom investidor, se nós formos só ver pelos retornos, hum, são coisas diferentes, são muitas coisas. Portanto, aí dentro dos freak, claramente são pessoas que têm uma cabeça extraordinária e um temperamento também extraordinário. Mas dentro desse good, ou de qualquer um desses três outros segmentos, há aí um mix gigante de coisas que fazem bons investidores. Bom, especificamente mais no good investors, há um mix gigante. Ou é tu aguentares e não teres preocupações, teres comprado 4 ou 5 grandes empresas e nunca mais te preocupares com isso, e é a parte psicológica, ou é a analítica e tu és muito bom a mudar e encontrar special situations a toda a hora que ninguém entende muito bem. Comentaste o Malone há bocado e que ninguém entende muito bem aquilo, mas tu claramente és melhor a entender essas coisas. Portanto, há aí um mix de coisas que diria que é um espectro. O Malone tinha o melhor de dois mundos, não é? Ele era muito bom na parte operacional e muito bom na engenharia financeira para sacar o máximo retorno cash on cash da parte operacional e pagar zero impostos. Muito perto de zero. Portanto, ele tinha aqui os dois lados, que é muito difícil num operador, não é? Um operador pode ser, por exemplo, muito provavelmente o Mark Zuckerberg é um operador espetacular, mas eu dificilmente veria o Facebook a fazer engenharia financeira para maximizar o retorno acionista. Não é? E basta olhar para a balança do Facebook e ver-se que não fazem. Não é? São net cash. Pronto. Mas basta ser bom operador num negócio como o Facebook para ter retornos espetaculares. E te lembraste, e passando devagarinho para o meu tema, se quiseres fazer considerações finais, diz-me que não, podemos passar. Fazes. O bom disso, mais do que saber, quer dizer, é bom saber onde é que andas, mas mais do que ser good ou freak ou o que é que tens aí bad ou o outro é saberes que há progresso. Tipo, é saberes que podes ir melhorando aquilo que tu estavas a dizer. Tu és viciado nisto, não foi a palavra que usaste, mas vamos usá-la. É bom um gajo saber que há montes de coisas para aprender. Eu às vezes sinto mal com tanta coisa que quero ler. Estava a ler sobre, por exemplo, o leasing de aviões, e dentro do leasing de aviões há uma quantidade de coisas para aprender, desde os mercados de dívida, e dentro dos mercados de dívida há montes de ramificações, há montes de coisas que eu gostava de aprender e simplesmente não tenho tempo de ler tudo e de aprender tudo e perguntar tudo a todas as pessoas. Ao mesmo tempo é isto que faz a profissão ou esta atividade ser tão fixe, tão boa, porque o tipo está sempre a aprender e sempre a procurar mais. Portanto, acho que mais do que saberes onde estás é saber que podes melhorar. Eu, para mim, e eu acho que para vocês também, é algo que me alegra muito. E fazendo a transposição para o meu tema, eu acabei de colocar mais uma coisa na minha escadinha de conhecimento e de melhoria, acabei de a colocar na minha checklist, que é, eu investi há pouco tempo numa empresa que se chama Cambria Automobile, ou Automóvel, acho que é assim, que tem stands de automóveis no Reino Unido e está a ser alvo de um management buyout. Portanto, o CEO, que tinha 40% da empresa, está a oferecer-se, ou ofereceu, um valor para ficar com a empresa toda e para tornar a empresa privada. E, na minha opinião, e na de muita gente, muitos outros acionistas, o valor é demasiado baixo. Isto não é muito diferente do que trouxeste no outro dia, Gonçalo, da SMAPA, até é relativamente parecido, ou bastante parecido, e eu entrei ontem, se não estou em erro, numa pequenina discussão no Twitter com um destes investidores, que está investido na empresa há algum tempo, e eu estava a dizer, porque eu vi o argumento é que o CEO está a ser uma pessoa menos bondosa ou menos boazinha,
e está a oferecer um preço demasiado baixo, está-se a aproveitar dos outros acionistas para comprar a empresa agora que houve o Covid e os preços vieram abaixo e ele está-se a aproveitar de todos os outros acionistas. Mas, curiosamente, era o melhor de todas as empresas que há no Reino Unido, era o melhor operador e supostamente o gajo em quem podíamos confiar mais. E nem sequer falando das diferenças aqui de muitas vezes, aliás, falando disso, muitas vezes olhamos para as empresas, aquilo que procuramos numa empresa antes de a comprar, não é propriamente aquilo que procuramos na empresa depois de a comprar. E este tipo no Twitter, que é um gestor de um fundo norueguês, se não estou em erro, alguns lá de cima, eu dizia, porque o CEO veio dizer que eu fiz o meu papel, eu fiz a empresa andar para a frente e nós fizemos o management fez a empresa crescer, o negócio crescer. O mercado, os investidores é que não fizeram o seu trabalho de valorizar corretamente a empresa. E foi uma perspectiva, uma nuance espetacular. Portanto, o CEO atribui a ele todos os pontos positivos e ao mercado, que lhe sai das mãos, o mercado é que não soube reconhecer esse valor. E eu vim comentar ao Conor Ailey no Twitter e começou a gerar-se uma pequenina confusão. E o que o Conor Ailey veio dizer foi, então ele podia recomprar ações. Muito bem, bom ponto, concordo completamente. Em vez de as comprar todas para o seu saco pessoal, podia recomprar todas com o dinheiro da empresa. Aí não tiro nem ponho nada. Mas depois vem este tipo do norte da Europa, que é Symmetry Investing, acho eu, e ele diz, opá, o CEO podia fazer roadshows, podia-se publicitar, promover mais a empresa, podia promover ou procurar mais analistas, cobertura de analistas, etc, etc. E eu escrevi algo como, não foram exatamente essas palavras, mas isto era o que eu queria dizer, que é, então tu estás a dizer-me que aquilo que te fez gostar da empresa, que é ser pouco coberta, ninguém a conhecer muito bem, o CEO não ser um publicitário, um promotor da empresa, aquilo que te fez comprar a empresa é aquilo que te está a chatear neste preciso momento. Ou seja, tu querias que algo mudasse. O que me faz pensar que é preciso, em algumas situações, ter um catalisador à vista. Catalisador à vista. Porque se não o temos, isto torna-se uma armadilha de valor chamada Value Trap. E há aqui uma coisa que eu mandei no outro dia no WhatsApp aqui a boca ao Diogo. Isto viu-se muito nos anos 80, se não estou em erro, nos Estados Unidos, que foi empresas que tinham balanços demasiado conservadores foram alvos de buyouts, os chamados leverage buyouts, dos corporate riders, de tipos externos à empresa, vêm, opa, eu posso endividar-me, entrar na empresa e passar a dívida para a empresa, porque a empresa tem capacidade de aguentar dívida, ok? E a partir daí começaram-se a usar poison pills e estratégias para prevenir que isso acontecesse. E nós vemos, normalmente, está na nossa checklist, quando procuramos empresas com grande ownership, como é que se diz, em que os managers, a equipa de gestão, tenham uma grande percentagem da empresa. Mas isso leva, na SMAPA e aqui neste caso, e corrijo-me se eu estou a comparar a SMAPA erradamente, mas eu acho que é similar, e neste caso fez com que, e o facto da Cambria ter um balanço demasiado conservador, fez com que o CEO agora possa endividar-se e depois comprar a empresa toda a seguir e pôr a dívida na empresa. Ok? Portanto, há aqui um ponto na minha checklist que é, sempre que eu encontrar estas empresas com um balanço demasiado conservador e com um management com uma grande percentagem da empresa, que eventualmente pode bloquear qualquer outra tentativa de takeover, excluindo a dele, não, o Gonçalo fez aqui uma pausa, não... Não, estou a ouvir, só fui acender a luz. Estar já à espera que isto aconteça, porque este tipo durante 10 anos não fez nada do que o Symmetry estava a dizer, não promoveu, não recomprou ações, não fez nada. Portanto, será que se podia dizer que estava-se mesmo a ver que isto podia acontecer? O que é certo é que quando eu encontrar uma situação parecida com esta, provavelmente não vou pôr uma grande percentagem do meu capital, porque existe esta forte possibilidade, porque já não é um nem dois casos. Quando tu me disseste qual era o tema, eu Diz, disse... Gonçalo. Quando o Manuel disse qual era o tema, eu disse muito rapidamente o que é que ia ser a minha opinião. E
3 coisas convém ver, que é os incentivos, os triggers, não é? Os catalisadores, e com quem é que vais para a cama. E lembrou-me aqui 2 empresas que me pareciam muito baratas, e eu já falei aqui delas algumas vezes, que é a Toyota Caetano e a Estoril Sol, que se não fosse apesar de estarem muito baratas, eu não confiava muito na gestão. Portanto, por um lado, a família Caetano podia-se apeturar o valor todo para ela, e do lado da Estoril Sol, a gestão estava muito ligado ao Mário Assis e por si estava muito ligado já não me lembro o nome portanto, é de um chinês de Macau. Stanley Ho? Desculpa? Stanley Ho? Stanley Ho, exatamente. Stanley Ho. E pronto, e estas 2 famílias controlavam estas 2 empresas e não havia, à partida, porquê partilharem o upside com os restantes acionistas, a não ser que se olhasses para os restantes acionistas, encontrasses lá alguém que estivesse ao teu lado. No caso da Toyota Caetano, quem é melhor do que a Toyota para ser acionista? Não é? Se eles tramassem este acionista, no limite perdiam a exclusividade do concessionário em Portugal. Portanto, de certeza, não há certezas absolutas de nada, mas muito dificilmente iam tramar o acionista. E do lado da Estoril Sol, um outro grande acionista é a Amorim Turismo. Pronto, e dava também conforto que nós estarmos protegidos pela Amorim Turismo também ter um representante no board e defender os seus próprios interesses. Portanto, e pegando, falaste há pouco desse mapa, o que me dava conforto que a família não ia conseguir tirar a empresa pelo aquele preço era o facto de haver fundos espanhóis, nomeadamente o Bestinver, com uma participação suficientemente grande para fazer com que a oferta não fosse bem sucedida, que acabou por não ser. O que eu achei é que eles iam subir, o que não fizeram, mas não foi sucedida pelo facto de tens alguém com ações suficientes do teu lado para proteger os teus interesses. Estava a 12, a OPA foi a 12? A OPA foi a 12, depois pagaram dividendos e o preço ajustado é 11,70. Ok, é onde está neste preciso momento. Sim, 11,70. Estas situações são boas e eu investi na Cambridge já depois do buyout ser anunciado, exatamente por causa disso, porque põe já existe, no caso da Cambridge, não sei se no desse mapa, já existe um ótimo floor, um piso, ou um limite mínimo, que é o preço, o book value está depreciado e vale o mesmo que a oferta. Portanto, o CEO está a tentar comprar o negócio todo grátis, portanto, está a pagar simplesmente o imobiliário. E podes argumentar o seguinte também, podes dizer quem quiser vender um preço inferior a esse floor, que tem uma oportunidade ótima para fazer e que depois da oferta acabar já não há mais ninguém que queira vender um preço, pelo menos no imediato, mais abaixo. Preço mais abaixo do que esse floor. Exatamente. Portanto, parecem-me situações bastante boas, quando existe esse floor, obviamente, parecem-me bastante boas, e até o simples facto de haver um managed buyout, tanto na SMAPA como na Câmara e noutras, alerta o mercado para, atenção que nós não estávamos provavelmente a ver valor que estes tipos veem. E quero eu acreditar que mesmo que os management buyouts não vão em frente, o mercado acorda para a subvalorização. Isso tem-se visto muito no Japão também. Managed buyouts por um valor, a de levarem a empresa privadas por um valor inferior ao net cash que está na empresa, que é inacreditável. Conseguem financiar o buyout todo pelo net cash e ainda levam um negócio de borla. Isto aconteceu-me numa empresa, tinha uma posição pequena, comprei exatamente por isso, estava a transacionar net cash, o famoso net do Benjamin Graham, e depois a gestão veio sacá-la de bolsa um pouco depois do Covid, mas aí houve outros fundos, nomeadamente a Fidelity, que conseguiram forçar que eles subissem e acabaram por pagar net cash mais um PER de 1, assim, pelo negócio inteiro.
em um ano recuperam o dinheiro todo que vão precisar. Estás a ver? Mas fizeste dinheiro. Mas fiz dinheiro, sim. Essas empresas me... Foi um bom retorno, sim. Não, aí... Eu já também falei aqui da Ganhu. Exato. Alô? Vocês estão aí, de repente calaram-se e eu estava a olhar para as minhas notas e pensei, bom, será que eles estão a ter algum problema? O Diogo está ali Isto é culpa minha, porque está tudo à espera, não é? Que eu volte a falar e depois para, porque esta net está horrível. Mas já falei aqui numa que está praticamente net, praticamente o cash vale o market cap, provavelmente no final do ano isso acontece, e está a recomprar ações e paga dividendo, apesar do dividendo ser pequenino. Também no Japão. Mas vai recomprar 5% das ações, também no Japão. Acho que vamos ter que olhar para ela com um bom par de olhos. Mas é daquelas que nos últimos 5 anos não saiu da cepa torta. O cash está a acumular e a ação não sobe. Só que hoje em dia, só que há 5 anos não tinha, tanto que não era net, não é? Agora é. E porquê é que esses tipos não compram ações à grande? Lá está, isso parece-me um caso muito parecido. Não sei, eles na verdade já recompraram muitas ações, mas deviam ser muito mais agressivos, na minha opinião. Eles haviam a SoftBank, isto é uma empresa fundada pelo irmão do Masa, e a SoftBank foi o primeiro financiador. E na altura detinha 30% da empresa, porque investiu nela para ajudar. E eles quiseram fazer cash out e a empresa recomprou as ações da SoftBank e pronto, logo aí tiraram 30% da empresa à cabeça. Okay. Ou seja, não foi um acionista a comprar, foi a própria empresa a recomprar à SoftBank esse 30%. E entretanto eles têm recomprado pouco e pouco e este ano vão comprar mais 5%. Mas, ou seja, eles no total já compraram 40% para aí das ações, mas eu acho que deviam ser muito mais agressivos. Eu acho que eles podiam comprar 50, 60, 70, 80. Pois é, o problema do Japão, esses caras deviam estar a comprar 5% por mês ou 5% por quarter. Mas depois nestes management buyouts, e uma coisa que eu não sabia, e por ter sido alvo de fui verificar quais são as condições para serem bem-sucedidas, é muito baixinho no Japão. Se eles conseguirem 65% dos votos, conseguem fazer o management buyout. Dos votos todos ou dos votos que não controlam? Todos? Todos. Ou seja, não é dos que não controlam, que seria mais restrito, é dos votos todos. Se conseguirem aprovação de 65%, conseguem fazer o management buyout, o que é muito fácil. Demasiado fácil. Portanto, se fizerem amanhã, também não me importa, desde que tenham uns 20%. Mas imagina que já tens há 10 anos e que tiveste ali flat performance durante 10 anos e que amanhã andam de 20%. Força, não é assim grande consolo. Manuel, estavas a dizer que ajustaste a tua checklist de investimento com base na lição que tiraste da Cambridge. Uhum. O que é que ajustaste especificamente? Nestes casos destas empresas que têm um balanço conservador, tem o CEO tem uma grande percentagem da empresa, etc., considerar que existe a hipótese de haver um management buyout, ok? Se não houvesse a grande percentagem do manager, podia existir um buyout de outra pessoa qualquer, mas neste caso nós pensamos sempre, não, tem cá o CEO, tem uma grande percentagem. Neste caso específico, não é só esta, há mais empresas, terem atenção que pode haver management buyout quando as coisas correm mal e daí, apesar de haver um floor na ação, pelo que quer que seja, neste caso pelo valor do imobiliário, não fazer dela uma grande posição, especialmente porque isto pode demorar 10 anos. Este Symmetry no Twitter está a dizer, eu estou há 10 anos, ou não sei se há 10 anos, mas estou há muito tempo a acreditar no management que o plano vai resultar, e o plano estava a resultar, operacionalmente estava tudo a correr muito bem, é o melhor operador do UK, ia crescer, ia virar-se para o segmento de luxo, etc. Só que o facto do CEO nunca ter realmente
aproveitado a balance sheet, o balanço como podia, nem ter recomprado as ações, devia ter dito alguma coisa a este tipo, ok? Ser demasiado conservador, devia ter dito alguma coisa a este tipo. Portanto, basicamente é reconhecer um padrão, é formar um padrão, é entender que existe esse padrão e se o vir novamente, reconhecer que pode acontecer o mesmo caso novamente. E daí a ter atenção. Neste caso, a primeira conclusão a que chego é não pôr demasiado dinheiro em situações dessas, porque posso ter um limite na valorização que tenho, mas eventualmente vou tirar outras conclusões, se calhar com a vossa ajuda. O principal problema nessas situações é que eles, para além de fazerem esse management buyout, normalmente são oportunistas na altura em que o fazem, não é? E aproveitar o Covid para fazer um management buyout, como fez a SMAP, e como provavelmente fez a Cambridge, não sei se foi exatamente na altura. Cambria, mas foi exatamente isso. Yeah. Exatamente isso. Portanto, vão-te fazer um managed buyout e dão-te um prémio versus ao preço de mercado, mas vão escolher o preço de mercado oportunisticamente. E podem fazer que perdas temporárias para ti se tornem perdas permanentes. É isso. Meus senhores, eu tenho que desligar. Considerações finais, não? Um grande abraço, pessoal. Um ótimo fim de semana e para a semana a mais.